Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dicas da Beta. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos fazer uma oficina de origami com a nossa querida, amada, madrinha do projeto, terapeuta, psicóloga, suicidologista, Karina Fukumitsu. Karina, eu adoro te chamar de minha comadre, me desculpe assim, a minha ousadia, mas eu estou muito feliz em ter você aqui conosco, porque eu aprendi, olha aqui, ó, a fazer origami, porque você foi a pessoa que me incentivou, que depois ensinou a Gabriela Mello, a nossa querida, né, Gabi Mello, e ela também veio aqui para né, pertinho de mim, para me motivar a também aprender a fazer aqueles surus maravilhosos. Karina, eu acho assim, para mim, me ajudou muito com a criatividade, com a coordenação motora, que não era tão excelente, me ajudou na concentração, na paciência, e principalmente em momentos que eu estava assim, com alguns desafios, eu logo pegava meu papelzinho e começava a dobrar, e aquilo me trazia uma calma, sabe? Era como se a minha mente saísse daqueles problemas que eu estava pensando, e que eram assim, né? Vinham, e eu falava assim, na hora que eu estava dobrando, eu não pensava em mais nada. Eu me preocupava assim, ponta com ponta, em cada detalhe. Eu olhava para o papel e achava que bonitinho, olha esse florido, olha esse quadradinho. E eu fui percebendo que isso é realmente uma terapia. Quais outros benefícios que o origami traz para a gente? Beta, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Eu adoro ter você como minha comadre, adoro ser madrinha do projeto e assim, gosto muito mais, né, por essa oportunidade, né, da gente falar sobre o origami, que é uma arte da dobradura de papel. E eu sempre fiz desde pequenininha, continuo pequenininha, só que cresci só do lado, dos lados, mas assim, sempre foi uma arte que me ajudou muito, né? Não somente a ocupar o meu tempo, mas a me fazer ficar no aqui e agora. Eu acredito que o maior benefício que eu tenho é a possibilidade de fazer alguma coisa com as minhas mãos, né? Executar algo com uma delicadeza, no sentido de que se a gente não faz e não junta ponta com ponta, se a gente não observa a maneira como a gente está dobrando, né, o papel, e portanto eu sempre faço uma analogia, a maneira como a gente faz as dobraduras da nossa vida tem a ver com a necessidade de plena atenção a cada momento. Então o origami, me deu esse privilégio, porque quem me conhece sabe que eu faço origami o dia inteiro. Principalmente assim, eu tenho costume de colocar na minha bolsa papéis de origami, então se eu preciso esperar uma fila, eu pego origami. Se eu estou andando, que aí minhas caminhadas pela manhã, né, eu faço origami. Então assim, o que é esta arte da dobradura de papel? É um presente que eu recebi na minha vida, né, para me chamar para o aqui e agora. É para perceber que são nos detalhes que a gente faz a diferença. E outra, você transformar um papel, um simples papel, que para mim é a representação do nada, né? Porque a gente pode dar uma forma diferente. Assim também é a vida. A maneira como a gente chega na vida, a gente sai do nada e a gente pode se transformar, desde que a gente tenha plena consciência de cada passo e cada dobradura. Então é assim que eu Karina, entendo. achei incrível, porque é exatamente assim, foi isso que você passou para mim quando eu vi, né, você caminhando e dobrando, sabe, fazendo, né, os surus. Quando você estava numa live conosco, e quando no final da live tinha alguns surus prontos, eu falei assim, gente, ela consegue se concentrar, passar o conteúdo dela maravilhoso e tá ali, ainda tem essa produção, né, de surus. E eu fiquei assim encantada, aquilo foi me encantando. E essa questão do papel, fiquei pensando assim, os papéis que a gente representa na vida, não é? Então, nós também temos alguns papéis. E outra coisa que eu aprendi com você e com a Gabi, quando eu fazia, eu desperdiçava alguns papéis. E eu aprendi o valor. Sabe o valor?
Não é um papel bonito aqui, como eu estou vendo, sabe, todo floridinho, né? Mas o valor do papel daquele que é pardo, em que embrulha o pão, ele se transforma em arte, não é? Ele vai ali, eu pego aquele papel ali e transformo também no mesmo tsuru do que um papel lindo, maravilhoso. Essa valorização de todos os papéis, E né? isso eu acho uma bacana você tocar, né? Porque assim, eu começo a ensinar o origami mesmo, essa arte da dobradura, com papéis que a gente jogaria fora, com situações, por exemplo, eu comecei a ensinar a Gabi, né, com os papéis da minha agenda de 2020. Né? E assim, por quê? Porque também é um pensamento japonês que a gente não pode desperdiçar as coisas. E tudo vira, né, forma, dependendo da maneira como você utiliza. Se é para treinamento, eu não vou, né, utilizar este papel mais bonitinho, não vou, né? Por quê? Porque existe um certo processamento e um processo, né, que a gente entende que aquele que é aprendiz, ele precisa utilizar os recursos que ele pode utilizar. E aquele que já tem uma certa... Porque hoje em dia, depois de vários tsurus que você fez, depois de vários tsurus que eu fiz, aliás, depois de vários origamis, que é esta arte da dobradura, porque a gente foi ampliando, não somente em tsuru, né? Mas assim, depois de várias vezes que você faz, aí que acontece o aperfeiçoamento. Isso também diz respeito a um pensamento oriental, que você precisa ter disciplina, você precisa ter plena atenção e treinamento. Então, nesse sentido, a gente vira um eterno aprendiz. E isso eu acho muito importante, porque aquele que quer fazer tsuru não pode querer ter pressa de saber rápido, sabe? Então, assim, você vai ver que nessa oficina a gente tem fases. E não dá para você querer, né, fechar e ter o resultado se você não passa por estas fases. Então, é uma questão de processo. Isso também ajuda, porque é um processo que vai te conduzindo a um caminho que é um caminho igual, né, mas que te leva a uma determinada forma. Obviamente que existem passos e fases que são os mesmos quando eu quero fazer um outro tipo de origami. Você percebe isso que vai facilitando, inclusive, a gente ampliar as nossas aprendizagens em relação às Nossa, que nossas demais. formas, né? Eu tenho assim muito assim a ver com o que você falou, Karina, porque eu percebi que, como tudo na vida, é prática. Isso. Então, você sabe que algumas semanas que eu parei, que eu estava um pouco mais ocupada no trabalho, que eu deixei de produzir, eu percebi que quando eu retornei para fazer o primeiro, eu havia perdido um pouquinho, assim, sabe? Eu tive que me recordar, ver o vídeo que a Gabi gravou para mim. Eu falei, gente, como é que pode? Eu vinha no processo tão assim, sabe? Que era quase, não digo automático, porque para mim passou cada um desses, ele é especial. Eu não entro nesse processo automático, sabe? Eu acho importante, não, cada um deles, para mim, ele tem uma, é uma importância, porque naquele momento eu estava com o pensamento no lugar, eu estava assim, vivendo um momento da minha vida, então cada um deles, para mim, é especial. E eu não deixo automatizar, mas eu achei importante, como assim, gente, como tudo na vida que é aprendizado, é assim, a excelência é por causa da prática. Exatamente. E eu acho lindo isso, né? Porque a gente tem que acreditar que um resultado vai acontecer se você se dedicar. É, E aí, então, exige essa disciplina. E essa é isso disciplina é mesmo. a gente poder utilizar o nosso tempo a serviço, né, da gente sempre aprimorar a situação. E é E é, muito da cultura oriental, né, Karina? Da disciplina, do foco. E a gente precisa ter mais foco, né, nisso. os esportistas, né? Por exemplo, a nossa Gabi, ela é esportista, ela acorda cedo, ela tem todo um, né, sabe, um repertório que tem um início, um meio e um fim. Assim é também qualquer tipo de origami que a gente faz. Uhum. Existe uma iniciação, mas se você não se dedicar, e é assim, absorver o tempo como ele pode ser absorvido. Não se Isso. faz nenhum origami às pressas, como você bem falou. E eu gostei do toque de singularidade, porque embora seja o mesmo tipo de origami que você tenha escolhido,
Nunca é o mesmo, porque em cada momento em que você faz, né, você está, de uma forma, utilizando, né, o seu corpo e as suas mãos a serviço, né, desse potencial que é o origami. E eu li uma coisa tão bacana, Karina, assim como um aperto de mãos, né? Na nossa mão está toda essa sensibilidade. A gente percebe no aperto de mãos, aquele aperto de mão mais fraco, aquele mais forte, aquele sincero. Então, diz que a gente transporta isso para o papel, não é legal? Gente. E é isso, né? Nossas mãos são representações do fazer. Nossas mãos, que elas podem, e realmente assim, desta ação e da reação que a gente pode ofertar no mundo. Então, é integração, né, Beta? É As isso mãos da mesmo. gente são realmente, e é assim, nós somos aquilo que nós fazemos também, né? Então, acho lindo. E hoje nós escolhemos o tsuru. O tsuru é o pássaro da esperança. O tsuru, ele Hum. tem uma história lindíssima, que caiu a bomba de Hiroshima no dia 6 de agosto. E aí, então, as pessoas que não morreram, né, tiveram as suas sequelas, né, e uma delas foi uma menina chamada Sadako Sasaki, de 12 anos. Essa Sadako Sasaki, ela recebe uma visita no hospital, porque ela desenvolveu a leucemia, e ela recebe uma visita da amiga dela, falando: Sadako, a gente tem uma lenda que se uma pessoa fizer 1000 tsurus, né, ela vai conseguir obter a cura. Isso quer dizer que o tsuru, ele tem uma relação, por isso que é o pássaro da esperança, dizem que também é a cegonha, mas que tem a ver, né, com longevidade, com a história primeiro, de quanto mais desejo e quanto mais convicção e quanto mais determinação você fizer com muita fé, você consegue obter a sua cura, ou você consegue, né, mostrar que é possível a gente ir resgatando a esperança. Bom, Sadako fala, bom, quem sabe se eu fizer 1000 tsurus, eu consigo obter a cura da minha leucemia. Infelizmente, ela não terminou, mas felizmente nós sempre somos com o outro. Os amigos da Sasako terminaram os 1000 tsurus Ah, e aí fizeram, né, para que fossem enterrados com ela. E aí não somente isso, eles se juntaram no epicentro onde caiu a bomba de Hiroshima. Eles criaram e construíram um monumento das crianças à paz. Né? Olha, só que para lembrar, lindo. todas as vezes que a Sadako fazia um tsuru, ela escrevia nas asas, né, paz, né, para oferecer esta ideia, porque olha, pós-guerra, toda a consequência foi muito difícil, então Uhum. a Sadako escrevia com o objetivo de que a gente pudesse, né, ter um alerta em relação à necessidade de a gente desenvolver paz. Bom, então, quando ela morre, então é feito esse monumento das crianças à paz. Esse monumento é lindo porque ele representa um monte, ou não, um lugar, né? E aí então tem uma criança, uma menina segurando um pássaro. Ai, que lindo. Eu vou ver se eu consigo achar a foto para colocar aqui quando editar o vídeo, para Perfeito. mostrar para as pessoas. Que lindo, né? Essa história do Tsuru é realmente maravilhosa. Então, vamos começar por ele? O que você Então, acha, Karina? vamos Vamos sim. ensinar, né, o pessoal a fazer o Tsuru? Vamos, olha só, Beta, mostra para É. mim, para os nossos queridos que estão nos acompanhando, o papel que você pode fazer, tá? Que esse papel grandão aqui precisa ser quadrado. Pode ser um papel assim, mas que nós desenvolvemos também um ajustamento criativo, Aqui, dividimos ó. em quatro. Isso é o que a Exato. Beta está trazendo. Ó. A gente Ó. divide em quatro, então corta pela metade, depois pela metade e a gente vai fazer. Então, este papel que a Beta está mostrando, que é o que eu vou mostrar aqui, ele tem Uhum. 7,5 por 7,5 centímetros, tá bom? É o que nós começaremos a fazer o tsuru. Então, a gente tem duas possibilidades. Você sempre pega a possibilidade que o estampado, tá? Aqui, por exemplo, eu escolheria, né? Este aqui, por tsuru, você consegue trabalhar com a parte não estampada. Então, você faz ponta com ponta, junta sempre ponta com ponta e você vai fazer um triângulo grandão.
triângulo grandão, você sempre trabalha com a parte aberta para você, tá? Aí a gente vai juntar esta ponta com esta ponta, vai fazer um triângulo menor. O segredo do origami é juntar sempre ponta com ponta. E deixar algumas marcas fortes. Aí você, então, abre. Aqui, olha, você vai, com a ajuda do teu dedo, você vai empurrar e você vai abrir como se fosse um bico, eu brinco que é um bico de galinha, ó, um bicão aqui. Você vai juntar esta ponta com esta ponta. Empurrou e vai formar um quadrado. Tudo que você faz de um lado, você faz de outro, então você vai virar. O que que acontece aqui? A gente pode ter um triângulo, você vai subir, com a ajuda do teu indicador, você empurra. Lembra o que que a gente tem que fazer aqui? Ponta com ponta. Sempre com a parte aberta para você, aqui temos duas partes abertas e aqui temos duas partes abertas. Então, você vai, tudo que tá para fora, você vai colocar para dentro, assim é a vida, ó. Tudo que fica no superficial, você vai para dentro. Tudo que tá aqui fora, deste lado aqui, ó, tá aberto, certo? Você vai colocar para dentro. Assim é a vida, a gente coloca as partes abertas para dentro. Ó, tô fazendo, usando a minha unha para fazer a marca. Tudo que faz de um lado, faz de outro. Parte aberta, a gente coloca pro meio, para dentro. Parte aberta, coloca pro meio. Então, olha só, a gente tem quase uma pipa aqui, né? Parece uma pipa. Tá vendo esta ponta aqui, que parece uma cabeça da pipa, tá? Você vai, tá vendo esta linha aqui, olha? Você vai utilizar esta linha, vai abaixar até esta linha, ó. E como é marca, tudo que é marca, você precisa marcar bem para formar novas dobras. Marquei bem. Então, a gente tem agora uma pipa com uma parte aqui, né? Quando é marca, então, você vai abrir. Então, você vai pegar aqui deste lado, esta parte que você baixou, e você vai abrir, ó, segura aqui e abrir um bocão, ó. Lembra que tudo que tá fora a gente tem que colocar pra dentro. Então, você vai encostar aqui, ó. Por isso que é aquela marca que você fez, porque aí facilita, ó. Tudo que tá pra fora, você vai pra dentro. Tudo que você faz de um lado, vira do outro. Apertou aqui pra você conseguir abrir. Abriu. Abriu, vai fazer aquele bocão, ó. Fez o bocão. Tudo que tá pra fora, essa parte, pra dentro. Tudo que está pra fora, colocado pra dentro. Pronto, gente. Aqui, então, a gente tem uma pipa maior. Lembra que eu falei que a gente dá preferência pra parte aberta? Aqui é a parte aberta, aqui não tá aberta. Então, a gente sempre vai, ainda tudo que tá pra fora, vai colocar pra dentro. Então, esta parte, eu pego uma parte aqui, ó, tem duas partes. Eu pego esta parte de fora, colocarei para dentro. Esta parte de fora, colocarei para dentro. Tudo que coloca de um lado, faz do outro. Parte de fora,
vai para dentro. Parte de fora, vai para dentro. Aqui, minha gente, olha, você tem uma pontinha, você vai dar um beijinho nesta pontinha aqui. Como é que você dá um beijinho? Empurra aqui e você vai encostar ponta com ponta, olha. Olha o que eu tô fazendo, ó. Tô juntando para dar um beijinho daquela pontinha com esta. Segurou. Aí, tudo que faz de um lado, faz do outro. Olha lá. Esta ponta com esta ponta. Empurra e segurou. Bom, agora, a gente tem esta situação. Pela primeira vez, a gente vai pegar esta parte que tá aberta e deixar do jeito que tá. Porque eu não vou trabalhar com essa parte mais, tá? O que eu vou fazer? Esta parte aqui que tá fechada, eu vou levantar, ó. Levantei. Tudo que faz de um lado, faz do outro. Esta parte que tá abaixada, eu levantarei. No tsuru, a gente dá 2 beijinhos. O segundo beijinho é juntar uma ponta com a outra. Para que a gente junte uma ponta com a outra, você precisa empurrar. E você faz assim, ó. Pegou uma ponta com essa, deu um beijinho, empurrou a parte de dentro. Segurou, ficou assim. Você vira. Lembra? Uma ponta com a ponta. E para você beijar, você empurrar aqui, ó. E empurrou. Bom, aí a gente tem este formato, gente, ó. Tanto deste lado, quanto deste lado, certo? Isso aqui serão as asas, olha só. Aí fica assim, ó, você puxa devagar, fica pontudo. Então, você vai empurrar aqui com o teu dedo e você vai assoprar aqui, olha. Que é o sopro da esperança. Você escolhe qual dos 2 lados está um pouquinho mais tortinho. Normalmente é esse que eu escolho para fazer a cabeça. O que que eu vou fazer? Pego uma ponta, a ponta daqui, e empurro assim e faço a cabeça. Então, gente, aqui temos o tsuru, o pássaro da esperança. Aqui temos a possibilidade de você levar paz, um ensejo de muita esperança para as pessoas.